E aí, tá funcionando? Alguém me escuta? Deixa eu ver aqui. Oi, Oi, amiga, tá me ouvindo? tô. Ai, que bom. Tá me Toda ouvindo? vez eu tô. Tudo certo. Pera. Tá bom assim, Toda né? vez é isso. Uhum. Olha, Toda juntinhas, vez eu, sincronizadas. toda vez eu pego o fone que tá ruim. Incrível, eu vou marcar ele, vou até botar toda. E só não pega nesse celular, em todos os outros pega. Incrível. Enfim, vamos chegando. Deixa eu ver se eu consigo fixar o assunto. Não dá. Quer dizer, deve dar, mas eu não sei. Tá travando pra tu, o meu, amiga? Não, tá ótimo. O, o teu tá meio ruim, tá Tá ruim? embaçado pra mim, né? Não sei pro pessoal. Consegui. Acho que tá bom. Acho que melhorou agora. Tava menos nítido, agora melhorou. Melhorou? Uhum. Meu, meu cabelo tá todo marcado de bipap. Uhum. Hum. Dani tá embaçada. Ué, Pra mim gente, melhorou agora. será minha câmera? Acho que não, acho que agora pra mim melhorou, né? Bom que vocês não ficam olhando pra minha feiura. Dá uma Oh, meu disfarçada. Deus. Melhorou. Então, galera, mais um dia de papo de mulher, mais uma terça. Vocês podem ajudar a gente clicando nesses coraçõezinhos aqui do lado para chamar mais pessoas. Enviem para seus amigos. Isso. Acho que a gente pode começar. Podemos. Você quem manda. Ajustados todos os problemas técnicos, Acredito que sim. acho que dá para a gente começar. A gente tinha falado nos nossos stories que hoje a gente iria falar sobre algumas inseguranças, né, que quem tem fibrose cística tem, né, e eu gostaria de lembrar que a gente, quando faz a live da gente, a gente sempre está focando nas nossas experiências, tá? Nós não somos médicos e a nossa realidade é uma e cada paciente tem sua particularidade, né? Isso. A fibrose cística, como vocês sabem, né? E para os que não sabem, é uma doença que tem mais de 2.000 mutações. Então, ela ocorre de diferentes formas em diferentes pessoas. Então, não adianta se basear pelas nossas experiências, tá? Isso. Cada caso é um caso. Feliz aniversário, Denise! Ah, parabéns. Parabéns, Denise é Beijinhos. uma seguidora assídua Assídua. nossa. Feliz aniversário. Muitos anos de vida, Então, muita saúde. isso. Bora. Simbora. E eu queria começar falando sobre as nossas inseguranças, principalmente nas questões relacionadas a trabalho, profissão. Eu não sei se vocês que estão em casa têm ou tiveram. Quando eu era mais nova, eu tinha muito. Precisava me sentir útil, né? E eu buscava trabalhar, fazer alguma coisa.
porque como a gente tem sempre muito cuidado, né? A família da gente cuida muito, assim, a gente às vezes fica achando que a gente, ai, cara, será que eu nunca vou conseguir fazer as coisas sozinho e tal? Não, eu vou mostrar que eu consigo. E pra mim, eu não sei se tu era assim, Dani, mas pra mim, eu ficava nessa coisa de, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar que eu consigo, né, assim, lá, lá, lá. E aí eu fui buscar trabalhar, trabalhei em uma academia, né, uma academia de musculação, eu fui recepcionista lá, mas, minha gente, só foi um mês. Com que idade? Que idade você tinha quando você começou a Eu trabalhar? acho que eu tinha, lá, eu acho que eu tinha uns 19. Novinha. Logo que você foi diagnosticada, então, né? Eu diagnostiquei com 17, com 19 eu já tava, não é assim não, que minha vida não vai parar, não sei o quê. E aí fui atrás, comecei a trabalhar, mas foi bem difícil para mim, né? Porque eu queria muito aquilo, só que na academia que eu fui trabalhar, na recepção tinha um ar-condicionado bem em frente, onde eu ficava, meu amigo, era gelo. E fatalmente, o que aconteceu? Infecção. Infecções direto. Direto. Aí, quando eu vi que não iria dar para mim, que minha condição de saúde não ia dar certo, né, não ia aguentar, eu saí. E aí, para as pessoas que estão entrando agora, só um parênteses aqui, a gente está falando sobre as inseguranças que os pacientes de fibrose cística têm, né? As inseguranças, os medos que envolvem a gente. Eu estou falando da questão profissional e de trabalho, enfim. E aí, nessa academia não deu certo, né? Lógico, porque eu acabei ficando doente, tive que internar, enfim, a gente sabe como é essa história, saí. Aí, fui mais para frente, escolhi outro campo para trabalhar. Inventei de trabalhar numa loja do shopping, nada contra, mas para uma pessoa com fibrose cística, vendedora numa loja do shopping no período de Natal, Nossa, é pedir para morrer, né? Então, trabalhei no shopping, porque nessa ânsia de se sentir útil, né? Trabalhei no período de dezembro, uma loucura. De manhã até de noite, né? No shopping direto. E, claro, cansava absurdamente. Cheguei um dia lá a ser atendida pelo bombeiro. Minha mãe soube disso depois de sério? grande, sério. Porque faltou a real. Porque era assim, eu vendia, eu era vendedora, e aí os clientes, assim, ele quer, gostei dessa camisa aqui, vê tamanho tal. Aí eu subia, o estoque era em cima, eu subia uma Ai, escada tinha que subir enorme. escada. Subia, corria, pegava as coisas e descia. Chegava lá embaixo, não, gostei não, vê outra. Aí subia. E sem contar que é poeira, tudo isso, né? E o Uhum. que aconteceu? Bomba de Infecção. novo. E aí eu vi, não, calma, realmente não vai dar para ser assim, infelizmente, né? E eu vou buscar, tá ok, não vou trabalhar agora, mas eu vou fazer minha faculdade. Aí comecei, né? Entrei em fisioterapia. A princípio era medicina, mas absurdamente caro lá em Recife para se fazer uma faculdade de medicina. Fala, o que tu ia falar? Não, não ia falar nada. Eu tava Não ia lendo. falar? Não, eu tava lendo. Deixa eu Eu ver. também estava lendo, foi mal. E aí, pronto, entrei na faculdade, comecei a fazer, tive muitas dificuldades e sempre com esse medo, assim, depois desse período de trabalho, eu comecei a entrar num negócio tipo, cara, e agora? Eu nunca vou poder trabalhar, como é que eu vou ter minha família? Como é que eu vou ter minha casa? Eu vou viver sempre dependente. E eu acredito que deve ser uma insegurança de todo mundo, Isso que eu ia né? falar. Eu acredito que todos os pacientes têm essa insegurança, né? De como vai ser meu futuro? Será que eu vou trabalhar? Será que eu vou ter uma Isso. família? Né? Que eu vou ser sempre dependente dos meus pais ou de quem cuida de mim, quem me ajuda, né? E isso, eu acho que isso, pelo menos para mim, isso era um peso muito grande. Eu sempre fui uma pessoa que eu odeio ser dependente de algo ou de alguém, sabe? E isso para mim, principalmente na adolescência, era muito complicado, assim, para eu entender, sabe? E eu acho que é uma coisa assim que deve acontecer, como a gente troca experiência sempre com outros pacientes, acontece com muita gente, né? Sim. E
É aquela coisa. Aí eu começava, ou eu vou ser dona de algo e eu vou ter que ter alguém para tocar as coisas quando eu internar, ou eu, não vou, ou eu vou viver assim, né? Até que passou um pouquinho essa fase da minha cabeça e eu entrei na faculdade. Me formei, trabalhei durante um tempo, dei aula de pilates, atendi consultório, atendi domicílio, estava feliz, mas E, sempre e você fala, dava conta de dava conta, fazer. mas como era uma coisa mais autônoma, eu não ia para uma empresa, Ah, tá. entendeu? Você Era meu, conseguia controlar mais os horários, enfim. isso. E aí, tipo, era mais fácil, porque se eu precisasse internar, ou eu colocava, se eu tivesse, por exemplo, com um paciente, no meio de um tratamento de um paciente, por exemplo, que eu fazia, o paciente pós-operatório, eu vou fazer um pacote de tantas sessões. Se eu tivesse nesse período de pacote, no meio do tratamento de um paciente, eu tinha que botar alguém no meu lugar Uhum. para internar, se fosse o caso. E às vezes eu não conseguia dar conta, né? Mas assim, era eu, não era uma instituição que eu trabalhava, era eu. Eu era a Uhum. dona do negócio, entendeu? E assim é que eu mais me encontrei em relação à profissão, em relação a esse tipo de coisa. E foi onde eu fiquei, né? Até então. Só que agora, nessas condições, não dá para fazer. Mas foi o que deu. Acho que a gente, como portador de fibrose cística, e com essas inseguranças, acho que a gente não é fácil, não tem como a gente manter O um ritmo. equilíbrio, um É. ritmo. A gente não vai conseguir realmente. É difícil manter um ritmo numa empresa, você ser empregado de alguém, porque é difícil o patrão enxergar você como uma pessoa que tem suas necessidades, querendo ou não, vai precisar faltar. E é isso, eu acho que a gente tem que buscar algo que a gente consiga fazer. E também não se acomodar no fato de, eu vou ser sempre uma pessoa que depende de alguém. Não. Acho que dá pra gente ir driblando as coisas, sabe? Sim. Tem também a questão de aposentadoria, né, para pacientes que têm fibrose cística, justamente por isso, porque não tem como, não é fácil, não dá, né? Não se arruma emprego. É. Mas é uma questão que eu não sei, eu não domino o assunto, então eu não realmente não sei. Se alguém tiver aí na live e for aposentado e quiser dar trocar É, essa eu informação. também não sei como que funciona. Mas é que eu falo que a gente sempre tem que tentar ir no nosso limite, né? Fazer tudo que a gente dá conta. E eu acredito que ser autônoma nessa situação facilita bastante, né? Então, se a gente puder escolher algum emprego que a gente consiga controlar, né? Ser liberal, eu acho que Isso. ajuda demais. Que a gente consegue montar a nossa carga horária junto com o tratamento, junto com tudo que a gente tem que fazer. E não tem tanto problema com falta, né? Enfim, eu acho É. que é a melhor solução mesmo, é a gente procurar um trabalho liberal, né? Ó, Autônomo. deixa eu ler só uma pergunta aqui. Já passaram pela situação de esconder do empregador que tinha fibrose cística? Sim, eu no caso, né? Eu nunca falei que eu tinha problema algum, porque também, se eu falasse, eu acho que eu não era nem empregada, né? É, a gente sofre muito. Eu acho que isso é bem. Não sei, assim, tem gente que prefere omitir, né? Não contar e, enfim, por achar que vai perder a oportunidade do trabalho, mas ao mesmo Uhum. tempo é uma coisa chata o não contar, né? Parece que você está mentindo, está escondendo algo e que às vezes uma hora ou outra você precisa contar, porque é o que a gente fala, a fibrose cística faz parte da gente, né? Então, assim, uma hora Sim. ou outra não tem como, você inventa desculpa É, enfim, uma eu hora não. não tem como, você acaba contando. Então, Isso. eu acho que muitos pacientes têm essas dúvidas, né? Tipo, eu conto, eu não conto, ou então como eu vou contar, tipo, se eu conto na Não, assim, entrevista, eu se nas eu minhas conto depois. experiências, tipo, não me era perguntado e eu não ia abordar esse tipo de assunto. Até porque antes de eu estar, eu vivia bem antes, né?
Então, eu só tinha quando eu ficava em crise, eu precisava internar. Então, eu não ia chegar no emprego e dizer, olha, eu tenho todas essas atribuições que você viu, mas deixa eu lhe contar, eu tenho uma doença. Não ia falar, entendeu? Exato. Tem coisas que não precisa falar. Se eu Uhum. conseguisse levar, ok. Se eu não conseguisse, como eu fiz, né? Fui a primeira a dizer, olha, não dá pra mim, por isso, isso e isso. E eu acho que Sim. se você nem tentar, se você já chegar falando o que você É, tem, com certeza. entendeu? E Eu assim, acho que não é mentir, é omitir. Você não precisa omitir. chegar dizendo que você tem, entendeu? É isso. Porque assim, hoje já é difícil de arrumar emprego, né? Eu falo até principalmente nós já somos mulheres, a gente já tem aquele Uhum. leve, a gente já sofre um leve preconceito, né, pelo fato de ser mulher. Então, ser mulher É, e ter uma doença crônica, então é isso. 1000 vezes mais difícil, né? Mil Então, eu acho vezes. que tem coisas que a gente precisa omitir para a gente ter uma chance, né? Oportunidade. Uma É. oportunidade, exato. Me fala como foi na época da tua faculdade Então, e como foi que tu pensava? eu não sabia também o que eu ia fazer da vida, de profissão, até que eu passei em odonto. E aí, como meu pai é dentista, eu falei, vou tentar, né? Vamos ver o que vai dar. E aí eu entrei, eu fiz 2 anos do curso. E assim, eu acho que só fazer um parêntese aqui. Antes, eu fui diagnosticada muito cedo, né? Então, o fato de eu crescer com a doença e ela não ter se manifestado muito ainda, me fez com que eu crescesse assim, normal, sabe? Meus pais me educaram, assim, normal. Igual fui à escola, nunca deixei de fazer nada. Eu até brincava, eu falo que os meus amiguinhos na escola tinham horário, tipo, tinha que tomar remédio, e eu mesma não tinha. Assim, Uhum. eles colocavam os horários, coisas tão Todos os horários que tu estava em programadas casa para já. ficar uma coisa natural, né, para eu não sofrer com isso, Uhum. que eu acabava falando, gente, mas todo mundo toma remédio na escola e eu não tomo. Tipo, como assim, né? E, enfim, e eu cresci assim. Então eu já cresci lidando com a fibrose, né? Mesmo eu não tendo sintomas e tudo, eu cresci sabendo que eu tinha alguma coisa e que poderia vir a atrapalhar em algum momento, né? Então eu tive também essa fase que a gente falou da independência, do querer mostrar que a gente é capaz. Eu saí da casa dos meus pais, saí de Barbacena e fui morar em Juiz de Fora, na cidade do lado, para fazer Uhum. faculdade. Então, assim, eu tive 2 anos de independência total. Eu morava com uma amiga, né, dividia apartamento, enfim, não tinha meus pais para pegar ali no meu pé, né? E Uhum. coincidentemente era uma Uhum. fase muito rebelde, que eu fui muito rebelde com o tratamento. Então nessa fase eu era total rebelde, né? Tipo, eu acho que nem inalador eu tinha lá em casa, gente. Enfim, Caramba. eu só tomava Creon. Mas isso não. Não vem Papo ao para caso outro dia. agora. Enfim. E aí eu tive muito essa independência, sabe? De sair quando eu precisar, de fazer o que eu quisesse, enfim. E aí quando eu comecei a piorar, eu estava na faculdade, né? Eu comecei a usar oxigênio, eu me senti na vontade de trancar a faculdade. Primeiro, porque eu sabia que eu não ia me sentir bem, não ia me sentir à vontade usando oxigênio na faculdade. Ia ter Uhum. vergonha, com certeza. E além disso, por eu morar sozinha em outra cidade, e eu só tinha um cilindro. Lá em Juiz de Fora eles me disponibilizavam só o cilindro. Então era assim, inviável eu ir para a faculdade, eu andar, eu sair de casa sem com o cilindro, né? Porque eu Uhum. pegava ônibus, né? Eu era tipo total independente mesmo. E aí eu preferi voltar para casa dos meus pais para poder seguir o tratamento, né? Porque eu vi que agora tinha dado ruim, que agora eu ia precisar realmente me Se cuidar. cuidar. Isso. Então eu meio que isso eu senti muito. Eu acho que é a parte que eu mais sinto, assim, até hoje, é eu ter perdido essa independência, sabe? Porque todo mundo fala, sair da casa dos pais, enfim. Mas eu acho que você sair e você voltar na Voltar. situação que eu voltei,
assim, é muito pior, sabe? Porque Sim, é total dependência. Eu não consigo mais fazer assim, nada, né? Eu sou sim. totalmente dependente deles. Mas e isso, assim, acabou afetando o meu psicológico, né? E eu Uhum. acho que a gente vai enganchando uns assuntos, né? Eu acho que uma coisa vai puxar na outra. Mas então eu comecei. Aí eu fiquei, né, com essa vergonha de usar oxigênio, enfim. E aí essa volta para casa, as internações que começaram a ficar frequentes, Uhum. assim, eu fiquei totalmente perdida da cabeça, né? Porque além disso tudo, eu ainda tinha que aceitar o fato da minha doença, porque até então eu era normal para mim. E agora Sim. eu não era mais. Eu não aguentava sair, eu não podia ir numa balada, eu não podia sair com meus amigos, eu não podia fazer nada porque eu cansava. Eu tive Foi. esse bloqueio com oxigênio também, de tipo, não querer me mostrar de oxigênio. Também passei por isso. Eu Pode acho mais que, concluir. assim, 99,9% dos pacientes passam por isso, né? Agora eu Sim. sou totalmente resolvida, sou acostumada, enfim. Eu até vejo muita gente falar, vocês são exemplos, né, de coragem, enfim. Mas eu também passei por essa parte, né, de aceitação, de Sim. ter, tipo, oxigênio em casa. Lá em Minas eram cilindros que eu usava. Uhum. Então, eu entrava, gente, era um susto, tipo, pra mim. Como assim, entrar num quarto, na casa de uma pessoa com cilindro de oxigênio? É assustador, tipo, é uma coisa muito anormal, sabe? E isso me assustava. Quantas vezes eu cheguei em Juiz de Fora mesmo, quando eu ainda estava lá. E eu entrava no meu Uhum. quarto, eu via o cilindro, eu chorava. Gente, como assim? Né, assim, olha que reviravolta que foi. E, Uhum. enfim, isso mexeu muito comigo. E aí eu comecei a fazer terapia. Na verdade, eu fiz também acompanhamento com psiquiatra, em Minas ainda. E aí eu acabei começando a tomar remédios, né? Para poder me ajudar. E aos poucos eu fui aceitando. Eu falo que a religião, a minha fé, me ajudou muito também Sim. a aceitar a doença, porque eu ficava me questionando o porquê das coisas, por que estava acontecendo comigo. E aí, quando eu fui e eu busquei na religião, busquei muito no espiritismo, eu li muito nessa época sobre, e me ajudou muito a encarar a doença. Uhum. E aí eu fui perdendo esse bloqueio, e as coisas foram acontecendo e foram fluindo, e enfim, quando a gente se aceita, as coisas começam a fluir, né? É. E hoje eu estou muito cansada e falando muito. Sim, Mas, hum, deixa eu falar, descanse um pouco que eu falo sobre essa questão do oxigênio da aceitação. Quem me segue e já sabe dessa história vai lembrar do que eu disse. Para eu me adaptar, para eu me aceitar com oxigênio, também foi muito difícil. Porque depois que eu tive Davi, que eu comecei a usar oxigênio, foi tudo novo. Então, o que? Há mais ou menos 2 anos atrás, né? Davi vai fazer 2 anos em agosto, foi que eu passei a usar oxigênio. E eu também não queria botar cara na rua. Que até antes de Davi, todo mundo me conhecia e eu era uma pessoa super independente, assim, tipo, fazia tudo, saía para todo canto, fazia tudo, 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 tudo. E aí, depois que eu tive Davi, eu fiquei no oxigênio, não queria ver ninguém. Poucos os amigos que eu chamei enfim, levei na minha casa para ver meu filho, porque eu não queria que outras pessoas fossem visitar para conhecer meu filho, ou, enfim, porque eu estava com oxigênio. E o que me ajudou muito não adiantava meu pai, minha mãe, meu marido, quem fosse, a minha família dizer para mim, não, Clara, sim, tá tudo bem. Não adiantava. Até que minhas amigas, eu estava já estava para vir para aqui, para Porto Alegre, e aí um grupo de amigas, não vamos fazer a despedida, a gente vai sair, a gente vai num barzinho. Para eu aceitar ir num barzinho, foi bem complicado. Por isso, né? Pela questão da gente não conseguir se
aceitar com essa nova peça de roupa, né? Vamos dizer assim. E conseguiram, me convenceram. Eu fui morrendo de vergonha. Uma amiga minha foi me buscar em casa, mas assim, com muito amor, sabe? Muito, vamos, amiga, a gente tá junto, não sei o que lá. Bruna, ela tá até online aqui, ó. Beijo, Bru. Bru sempre me acompanhou. Ela é um exemplo de mulher para mim. Eu não gosto de falar. Enfim, me levou, a gente foi num restaurante. Cheguei lá. Todo mundo olhou para mim, como a gente imaginava que seria. Um ETzinho, né? Uma coisa diferente de tudo. E aí eu fui realmente o centro das atenções naquele momento. E eu tava com muita vergonha. E como é o homem que serve? Garçom. Garçom. Nem o garçom queria, tipo, tava nem aí para ajudar, mas assim, sempre aparece alguém, pessoas boas, né? A gente tem que sempre pensar assim, que tem sempre as pessoas ruins que te olham, que te julgam, que ficam. Não é nem que te olham, que te julgam, mas é a curiosidade, né? Porque não é normal. Sim, Não é é o que eu normal. Você não falei. vê em toda esquina uma pessoa com oxigênio, é uma coisa diferente, né? E para a gente entender isso, no momento que a gente está passando pelo processo de aceitação, é muito difícil. Então, eu ficava meio assim, e assim, existem pessoas que vão te olhar por pura curiosidade, por você estar sendo uma coisa nova ali. Existem pessoas que vão te olhar e vão cutucar a pessoa, que esse para mim é o pior. E vão ter as pessoas boas que existem para nos ajudar ali. E tem também as pessoas que olham com dó, que eu acho que é o pior também. O Nossa, pior, eu sinto muita nervoso. Tipo, ai, dá vontade de dizer, oi coitadinha, usa amor, tudo bom? oxigênio. É terrível. E aí eu tive nesse bar, é um bar em Boa Viagem, que era onde eu morava, é bem frequentado pela galera jovem dos 25 a 40, vamos dizer assim. E aí tiveram duas pessoas que não me conheciam, uma saiu do fundo do bar e foi falar comigo, muito gentil, falando, olha, tudo bom? Meu nome é fulana de tal, eu tenho uma amiga que participa de um grupo que dá, o propósito do grupo é dar fôlego às pessoas que não têm para que elas vivam experiências que elas não podem ter. Por exemplo, corrida, maratonas, essas pessoas vão carregando essas outras pessoas em cadeira de roda para que elas consigam viver a experiência de uma maratona. E é fantástico. Super legal. E aí ela veio falar para mim desse negócio. Então, assim, ali eu me senti com essas únicas duas pessoas, essa que me falou disso, e outra que veio ajudar a questão da mesa. Foi um rapaz que estava perto, viu que o garçom não estava nem aí, e o rapaz se levantou da mesa dele e ajudou a gente a afastar a nossa mesa para perto de um lugar com tomada, porque o meu concentrador de oxigênio precisava de tomada. Uhum. Enfim, aí ali eu entendi que não, tudo bem. Tem as pessoas sem noção, mas tem as pessoas que estão aqui comigo, que nem me Com conhecem, está aqui certeza. abraçando a causa. E ali eu acho que foi mais uma chave virada, assim, não, tá tudo bem, não tô nem aí, sabe? Eu acho que essas coisas, essas Quando coisinhas a que aparecem, gente encontra essas pessoas, né? Eu acho que é muito bom. tornam o fardo, né, mais leve, assim, a gente se sente mais em casa, mais confiante. Sim, E isso. sempre tem esse tipo de pessoas, os dois tipos de pessoas, né? Tanto os que ajudam pro bem, né? Os que estão sempre dispostos a ajudar ou dar uma palavra de conforto. Mas, infelizmente, todo lugar tem os chatos também. É, E a gente tem que saber encarar isso. Porque no início, assim, depois que a gente aceita, a gente precisa entender que eles é uma coisa anormal. Tipo, realmente, que ninguém está acostumado com isso. Então, da mesma forma que foi diferente para a gente começar a usar, é diferente as pessoas saírem na rua e encontrar com a gente, né? sim. Então, Uhum. bate uma curiosidade. Enfim, a gente tem que colocar também no lugar deles, né? Tipo, Sim, realmente, sim. é uma coisa diferente. É, Então, sempre pensar que as pessoas vão julgar mesmo,
e que a gente não pode ficar dando importância para isso, porque senão a gente não vai deixar de casa mesmo. Porque gente chata tem em todo lugar. A minha amiga tá falando assim, as palavras de força dela foram lindas, dizendo, é isso aí, viva. Verdade, foi mesmo. Amiga, deixa eu te perguntar. Quando tu era acompanhada pelo psiquiatra, tu passou a tomar algumas medicações e aí... Eu comecei a tomar Tu, uma medicação. Vou ter que e, lembrar o nome. Escitalopram. ah, Comecei com e escitalopram. como é? Tipo, era pra ficar mais calma? Ou era Então, ansiedade? eu já... É um ansiolítico, né? Eu já sou muito ansiosa desde sempre. Eu acho Então, que todo mulher. então ele começou com umas gotinhas. E aí, à medida que tipo, a minha vida foi virando mais ainda de cabeça para baixo, né? Foi aumentando, foi aumentando. E agora eu passo aqui no HC, né? No IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E agora eu tomo 2 remédios e que, assim, me ajuda muito, 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 muito. Porque a minha ansiedade, assim, junta a ansiedade, né? E com a ansiedade que eu já tinha, mais a ansiedade desse futuro, né? Do TX, de tudo, Sim, de sim. querer as coisas agora. E o remédio me ajuda bastante com isso. A controlar, a saber, a entender que é uma coisa de cada vez. Enfim. Sim. E só para concluir esse negócio que a gente está falando dessas inseguranças na vida profissional, muita gente também, que a gente falou de emprego, de qual área escolher, e assim, alguns médicos sempre falam, né, pra gente tentar não escolher a área da saúde, porque é mais arriscado, né? Enfim, ainda mais que você é fisioterapeuta, então com certeza tem médico que fala, área da saúde, enfim. E quando eu entrei na fila da TX, os médicos me pediram, eles falaram, olha, tenta não voltar para o odonto, não fazer com medicina, evitar a área da saúde e também a área de veterinária. Então, assim, é uma coisa que eu nunca tive vontade, mas que eu teria que readaptar se eu tivesse, né, se eu quisesse fazer algum curso da área da Sim. saúde, como eu fazia odonto, eu falo que, assim, Deus colocou tudo na hora certa, porque hoje eu não sofro de ter que de não continuar o odonto. Eu não estava gostando, ainda não tinha me encontrado no curso. Sim. Então, assim, eu não vou sofrer pelo fato de não poder continuar. Entendi. E agora eu posso escolher uma outra área, enfim. Só queria concluir isso, porque eles não gostam que a gente vá para a área da saúde depois de transplantado. Por causa da imunidade, né? Ser muito baixa. Sim. E vamos falar agora de outras inseguranças? Sim. Queria lembrar. Muito legal você falando isso. A equipe de fibra falando. Eu também, eu recebo muita mensagem, assim, das pessoas que têm dificuldade, né? Mas eu acho que é um passo de cada vez. A primeira, a autoaceitação, e depois aceitar que realmente você tá diferente e que as pessoas vão querer Sim. saber, são curiosas, enfim, né? E Deixa eu aí só você ler a tem que pergunta, lidar com porque eu acho isso. que de repente passou batido para alguém, enfim. A equipe de fibra falou que é muito legal o Dani falar disso, porque vê muita gente com dificuldade de admitir que precisa dessa ajuda, da questão de medicação, de terapia, essa questão de remédio. Realmente, eu acho que quando a gente pode, tudo que dá para a gente melhorar, é porque existe também muitos tabus, né? Existem muitos Sim, preconceitos em relação a isso. E acho que sim, não tem nada a ver, né? Assim, muita gente ainda tem aquele preconceito, né? Com um psiquiatra, de achar, só aham, trata doidos, enfim. doido, não tem nada a ver, gente. E assim, o psicólogo ele não pode medicar, né? Então quem pode Sim, medicar é o médico, o psiquiatra. psiquiatra. Isso. Então a gente não tem saída, né? E ele não trata só o doente, ele trata qualquer É, qualquer probleminha, né? é, Mas é, deixa eu ver, chegando eu mais. queria.
Eu queria falar um pouquinho sobre a questão das inseguranças em relação à nossa aparência, né? Porque em relação, quando eu era mais nova, por exemplo, eu tinha muito essa coisa, ai meu Deus do céu, como eu sou magra, como assim? Como assim, meu Deus do céu, eu não consigo engordar? E tem muito essa questão da insegurança em relação a isso, aí em relação ao corpo, por ser um pouco mais magro. Eu não sei se todas as pessoas de fibrose cística têm essa dificuldade, eu acredito que sim, porque é uma coisa bem característica. Se não for todo mundo, a grande maioria tem esse problema. O problema com peso, eu acho que é um dos principais, né? Peso, a tosse também, eu acho que incomoda. A questão das unhas, cara, isso daqui, as minhas unhas, hoje eu mostro, tá? Nossa, eu não Mas posso mostrar porque tá tudo descascando. as minhas unhas, eu tinha uma insegurança com essas unhas que não é brincadeira. Eu tinha vergonha. Eu tenho vergonha, eu não gosto. Primeiro que eu sentava em algum lugar para conversar com alguém, a primeira coisa que eu fazia era esconder a mão, esconder a unha. Eu tinha muito essa insegurança, sabe? E antes eu fazia unha de fibra de vidro, que eu era assim, eu era bem assim. E aí eu mandava a manicure fazer, tipo, como a nossa unha ela é redondinha, deixa eu ver se as pessoas vão conseguir enxergar. Eu não sei se dá Tá pra vendo que ela é ver. meio redondinha? Aqui, ó. Pronto, a da Dani aqui, que dá bem pra ver. Aí o que é que eu fazia? Eu pedia pra a manicure ela fazer a unha deixando o máximo reta possível. Gente, eu tinha um complexo com essa unha, que não é brincadeira. Eu tinha, não. Tem Não até vou mentir que eu aquela... não gosto. Eu odeio essa unha. Eu também não Mas gosto. não é uma coisa como era antes. Antes eu escondia. Hoje eu não tô nem aí. Mas assim, incomoda, sabe? Eu acho que. Nossa, bichinho, meu Já Deus. tentei lixar, tipo, essa partezinha aqui de cima. Tu também fez isso? Eu já fiz Já, isso. claro. Pra tentar, Muito? tipo, diminuir aqui. Enfim, eu também não gostava. E eu odiava, tipo, fazer unha, assim, chegar na manicure com essa unha, porque, tipo, ela é grandona, enfim, né, larga. Não, e o E as melhor é que tem manicures manicure que sempre fala. comentavam, tipo, nossa, essa unha é muito diferente, né? Eu, não faz isso! Não me lembra desse... Mas eu sempre, enfim, lixei minha unha pra tentar. Agora eu já não ligo muito mais, não. Deixa eu ver, quem tá falando É, pra falar de outra gente? tipo, não sei você, Dani, mas a gente é muito, eu e Dani, a gente é muito parecido nas coisas. Apesar de eu ser mais velha, mas a gente pensa, a gente tem uma coisa muito parecida. Eu vou falar de mim, tá? Quando eu vou internar, eu não sou aquela pessoa que fica entregue, não. Porque assim, não que fique entregue, não é. Eu tô falando em relação às minhas experiências. Então, assim, se alguém é essa pessoa que eu vou descrever, tudo bem, cada um reage de uma forma. Mas eu, por exemplo, quando eu vou internar, eu não aceito eu me entregar em relação à aparência mesmo, porque eu acho que quando a gente se olha no espelho e a gente se vê feia, a gente se vê. Parece que a gente fica, ai meu Deus, como eu tô destruída, sabe? Piora, né? É uma questão da Piora. autoestima mesmo que a gente estava falando. Exatamente. Porque, primeiro, quando eu vou internar, eu já tô em crise, eu já perdi peso, eu já tô me achando feia, A gente já tá se entendeu? sentindo mal, né? E aí eu não sou aquela pessoa que veste a roupinha do hospital, não sou, eu levo minhas roupas, tá? Levo um secador de cabelo, porque eu não vou ficar destruída, entendeu? Eu sou aquela pessoa que leva maquiagem, não é por nada não, mas sei lá, se eu precisar acordar com o olho muito fundo, sabe? Eu sou A aquela que minha passa um corretivozinho. Dani chamava manicure no hospital. Eu já fiz unha no hospital. Pois Muito legal. eu acho Eu que... acho esses hospitais que têm esses projetos super legal. Eu acho que Pois é, tinha que porque ter melhora mais a autoestima. oportunidades. Quando Com o paciente certeza. está bem emocionalmente, e o paciente tudo flui mais fácil, a gente melhora, a gente tem ânimo, então isso Sim, eu acho é que assim, fundamental. os hospitais terem esses trabalhos não assim, de estética, né, de beleza, enfim, mas não uma questão de vaidade, é uma questão assim de se sentir bem, sabe? Eu acho que o Sim, paciente vai se sentir melhor consigo e
você estando bem consigo, a sua saúde melhora muito mais rápido, né? Desculpa, eu tô rindo porque minha amiga tá dizendo que eu sou muito amostrada, isso sim. Sou mesmo. Ai, mas Nunca menti. eu também não fico de camisolinha de Fico não, hospital. amiga. Eu levo minhas roupas. Ó, maquiagem eu levo toda vez, mas eu não uso. Não sei, Eu acho uso, que dá às vezes preguiça. eu uso. Eu fico com tanta preguiça Não aquela que maquiagem, mas um eu tenho. corretivozinho. Nossa, eu não consigo. Ou eu esqueço, ou tipo, não, preguiça, porque depois tem que lavar o rosto, tem que tirar. Eu morro de preguiça. Já sofro essa preguiça assim, eu maqueio quando precisa, precisa, precisa mesmo. Então, mas minha mãe faz minha sobrancelha, inclusive, mãe, tô precisando fazer urgente, chega logo. Tô até com vergonha já. Mas ia ser muito Eu, legal essas coisas no hospital mesmo. eu não. Mas assim, eu não sou a pessoa que fica emperiquetada no hospital, não, tá? No, roupa Não, de ó, festa, tudo não. Roupa dentro. normal de casa, Eu é. levo roupa de ginástica, que eu acho que é super confortável. Até porque Eu aquelas também. roupas não me servem, né? Que, tipo, dá umas 200 voltas. Vou- É horrível. Não, É não, é horrível. péssimo. A Esquenta gente fica muito. parecendo um saco de Eu batata. morro de calor. Então, eu sempre levo um short de ginástica e umas camisetinhas. É, eu também. Mas é ótimo. Aí eu fico desfilando looks. Nas minhas últimas internações, eu tava fazendo nos stories look do hospital. Foi bem legal. Sério, eu nem vi. Sério. Levava vários pijamas e cada dia eu fazia um look. Recebi mimos da Petit Jolie, que eu gravei lá no hospital também. Foi super legal. Hum, Mas é bom que ajuda a gente a passar o tempo também, né? sim, ajuda E muito. E a gente a melhorar, né? A questão da autoestima ajuda a gente a tudo. sim, A gente tava uma falando de coisa. Pode falar. ansiedade, a gente tava falando de ansiedade, aí eu lembrei quando o quanto eu fiquei insegura quando eu estava grávida em relação ao parto. Eu fiquei muito insegura, porque a gente, né? Eu fui meio que pega de surpresa, entre aspas, apesar de sempre querer. Não sabia que iria acontecer tão sem um planejamento, enfim. E veio, graças a Deus veio saudável, mas eu fiquei muito ansiosa em relação a como seria. Eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ter falta de ar? Meu Deus, será que eu vou conseguir ter esse neném bem? Será que a barriga vai crescer muito? Nossa, quando eu descobri que estava grávida, eu chorava de alegria e de medo. Eu Porque imagino. é uma loucura quando a gente pega assim de surpresa. Eu só pensava, meu Deus do céu, eu vou morrer. Aí depois eu pensava, meu Deus do céu, que coisa linda, eu tô grávida. Aí daqui a pouco eu pensava, não, meu Deus, eu vou morrer. Sabe? Eu ficava pelo medo, a gente fica com medo, né? Uhum. É, É, e uma mas outra foi. insegurança também, eu até vi que teve uma pessoa que comentou aqui, é sobre ter filhos, né? Porque tanto os homens, né, que não podem ter, quanto as mulheres, é uma insegurança muito grande você. Sim. Eu nunca tive esse problema, porque eu nunca pensei em ter filhos. Acho que como eu já cresci com isso tudo na cabeça, eu nunca tive vontade de ter filho. Mas muitas mulheres, né, têm vontade de casar e ter família, e eu tenho certeza que elas têm esse medo, essa insegurança de arrumar uma pessoa, né, no caso das mulheres, arrumarem um Sim. companheiro que Que aceite aceite toda essa situação, e para os homens isso. também arrumar, assim, É. mulheres que não querem ter filhos, né, assim, nessa parte Biologicamente, né? biológica, Então Não, eu de acho, forma natural, porque os homens é, podem fazer fertilização, né? não, e podem In adotar, vitro. enfim, eu É, pode queria dizer adotar, só a enfim. parte deles não poderem ter filhos mesmo, né? Enfim. E eu Gera acredito uma insegurancinha. que essa insegurança deve atrapalhar muitos pacientes. A bem da verdade é que a nossa cabeça complica muito a gente, né? A gente se enche de insegurança, acha que não vai dar certo. Porque quando eu descobri a fibra cística, que eu estava nesse período que eu comecei a, meu Deus, eu não vou ter uma família, porque qual pessoa que vai querer casar comigo sem eu poder dar filho, eu não vou ter um emprego, porque quem é que vai me empregar se eu vivo doente? Eu não vou ter.
E aí a gente tem que relaxar Fica e maluco. deixar. A gente entra em pilha, nossa cabeça é muito poderosa e ela domina muito a gente se a gente Sim. deixar. Então, acho que a gente tem que calma, vai dar tudo certo, a gente vai se adaptando e as coisas acontecem, né? As coisas, a gente só precisa se encontrar. Na questão do E trabalho, a gente sim, procura uma coisa que dê para a gente fazer, ou que a gente faça com a ajuda de alguém, mas não é motivo para se desesperar e acabou o mundo. Não, e nem pra desistir, né? Tipo, nem para não, eu tô desistir de jeito doente, não vou nenhum. fazer nada, ninguém vai me querer, não sei o quê, e ficar naquela bad vibes, né? Eu acho que coisa boa atrai coisa boa e coisa ruim só atrai coisa ruim. É a Se lei você da. olha para o escuro te olha de volta. Você tem que olhar para a Exato, luz. exato. Então, é Ver isso. o copo sempre meio cheio. É isso. E outra também de autoestima, né? Que a gente estava falando de peso e tudo, é a questão dos efeitos colaterais. Eu sinto muito dos efeitos colaterais dos remédios. Assim, eu sinto, tipo, agora, então, eu tô sentindo muito, muito, muito. Porque eu tô tomando corticoide, né, direto. E assim, eu engordei 9 quilos. Eu estou com a pele extremamente oleosa. E, tipo, eu nunca tive pele oleosa. A minha cara tá abarrotada de espinha. Eu não sei se com você também, mas meu cabelo geralmente cai muito. Geralmente é quando eu fico sem tomar vitamina, sabe? O Adex. Meu cabelo Uhum. cai demais. Eu sempre tenho uma fase que meu cabelo cai muito. Inchaço. Eu tô ficando muito inchada. Além, nas internações também eu costumo ficar bem inchada. Então, e a gente aprender a lidar com isso, claro que, assim, todo mundo, ai, Dani, mas isso é o de menos, não sei o quê, você tem que reclamar que você tá tratando. Sim, claro, com certeza. Mas é uma coisa que assusta, sabe? Igual, eu assustei muito quando eu me vi agora, tipo, com 9 quilos a mais, sabe? É uma coisa, assim, Sim, bizarra, que eu nunca imaginaria. Eu sempre fui muito magra. Então, quando eu vi que meu corpo foi mudando, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Calma. E os médicos falam isso, né? No pós-TX, que todo mundo sai sim. inchado, sai com as bochechas desse tamanho. Vamos inchar bastante. Sim, então eles já preparam a gente, né? E a gente tem Sim, que ter essa consciência de trabalhar realmente, de novo, a aceitação, né? Saber que sim. é ok isso e E agradecer, vai né? Ainda passar. bem, e vai Sim, passar e tá tudo bem. Mas assim, a gente acaba assustando um pouco, né? sim, sim. Você- Vamos dividir roupas, tua mãe tá Minha falando. mãe, tá vendo? Eu saí da calça 34, gente. Eu tô com 38, 40. Foi Ai, assim, amiga, eu já passei por isso. um pulo absurdo e eu fiquei muito assustada. Mas agora, vamos rir pra não chorar, né, gente? E das internações também, que eu esqueci de falar, que no início eu não gostava, gente, de ficar recebendo visita. Eu detestava. Eu ficava internada, não quero que ninguém venha me ver, porque eu tô feia, tô de oxigênio. Não, não precisa de aparecer aqui na porta. Não quero ninguém, gente. Pode ficar em casa, não vem me visitar. Não gostava nem de tirar foto, eu odiava tirar foto. Mas agora Ah, o quê? eu aprendi a fazer piada, Amiga, piada da minha desgraça. Agora eu vou, amiga, levei pro quando. Instagram e agora gente, olha só, tô descabelada, vamos rir disso, vamos levar as coisas na brincadeira, porque, né, pensamento bom Sim, é o que. quando eu passei a usar o oxigênio, que ninguém sabia ainda, que foi quando meu filho nasceu, eu tirava o oxigênio para tirar foto. Eu já tive essa fase. Mas Já agora, deve ver. eu já tive, mas essa fase foi muito rápida. Eu brincava, gente. Quando eu comecei a usar, tava na época daquele A Culpa das Estrelas, sabe? Daquele filme. Sim, Nossa, então sei. eu me sentia. Eu colocava Hazel Grace. Me sentia na Culpa das Estrelas. Mas eu também, eu gostava de tirar. Agora, você acredita que eu sinto falta? Às vezes, quando eu tiro, assim, pra passar maquiagem, alguma coisa, gente, peraí, tá faltando uma coisa na minha cara. E aí eu ponho o cateter, pronto, agora tá tudo bom. Agora tá tudo no lugar. Agora tá tudo certo. Agora eu só gosto de tirar foto com catéter. Eu acho que eu vou sentir muito quando eu transplantar e não ter o catéter na minha cara mais. Que minha mãe falou, levamos amigos pra tocar violão no hospital, verdade. Ai, a gente fazia uma festa em Juiz de Fora. Muito bom.
Eu fiz Saudades. o. Falando dessas questões de insegurança e do que incomoda na fibrose cística, né? Eu botei hoje no meus stories, e, minha gente, a quantidade de gente falando tosse, a tosse que vem inesperada, a tosse que é produtiva, Ai, a tosse é gente, um é saco. É geral, um a saco. tosse eu acho que é o que mais incomoda na gente. É o que também deixa a gente insegura em algum momento, porque eu não consigo dizer para vocês hoje uma situação em que eu fiquei insegura especificamente, mas tipo, primeiro dia de aula, Entendi. puta merda, não conheço ninguém. Vou começar a Exato. tossir, vou começar a dizer que eu tô doente, ai meu Deus do céu, que saco. É sempre assim. Primeiro dia no emprego, Jesus, segura minha tosse. Não, a gente fazendo prova. Aquele silêncio. Eu Silêncio. ficava vermelha. Assim, eu segurava tanto, tanto, tanto pra não tossir. Mas aí depois não tinha jeito, né? Não aguentava. Aí parecia que eu ia explodir. E aí eu começava a tossir, tossir, tossir. Aí sempre tinha um, né? Tipo, nossa, tá gripada. Nossa, não sei o quê, tá com tuberculose. Nossa, tá com não sei o quê. Nossa, não sei o quê. Ai, terrível. Sempre. Não, mas é o pior. É tipo, você tá no silêncio, tipo, cinema, sei lá. E você sempre dá crise Cinema. de tosse. É, Sempre dá. Tipo, em casa você fica o dia inteiro sem tossir. Mas você sai, você vai pra aula, aí começa a tosse. É é péssimo. terrível. Na Não, sala de aula. aí, para as meninas solteiras, vai sair com o paquerinha a primeira vez, Exato, não exato. Eu conhece, nunca sofri muito. saiu com ele. Putz, aí no meio da conversa vem aquela tosse que ninguém chamou, né? Ninguém chamou ela para conversar. Não tem nada a ver ela aparecer. O cara fica assim, ó. É, na época, Tá tipo, tudo isso aqui é bem? uma Tá água, tudo tá tudo bem? bem? Exatamente. Me matou. É Sempre, gente. Ah, isso terrível. aqui é uma água. Ah, Não, tô bem, fica tranquilo, vai passar. É alergia, é ela fala, asma, ai, eu me você não engasguei. viu nada, você não sabe, não viu a missa um terço. Pois é. Eu também já tive esse problema de tosse. Deixa eu ver. Que onde eu Ah, a moro tá Bárbara fazendo dizendo que onde festa. ela mora, Tá as pessoas gorda. tá gorda. É Tá terrível até esse igual minha mãe comentário. me chamando. Agora minha mãe também fala isso. Tá Agora bem antigamente gordinha, já, hein? já Putz. não basta tossir, eu ainda fico vermelha. É, tipo, a gente vai tossindo, vai segurando, e vai se focando, engasgando. Aí a gente desespera. É horrível mesmo. Não, e eu não sei você, mas quando eu ria muito, eu também tossia. Putz, Sim, sim, morgava a sim. brincadeira. Já a Cara, piada já tinha morgado, já tinha parado. Ninguém tava rindo mais, eu tava você lá tava morrendo de morrendo tossir. lá. Mas sabe que isso agora é uma ótima? Outro dia, eu tava fazendo físio aqui em casa. Eu não sei se a Mai tá me assistindo, mas ela vai lembrar. E meu irmão tava aqui. E a gente tava fazendo físio e, tipo, não saía a secreção. A gente fazia todas as manobras e não saía. Aí meu irmão chegou no meu quarto e contou. Eu não lembro, ele contou alguma coisa, tipo, que eu morri de rir. Mas eu ria tanto, tanto, tanto. Depois começou uma sequência de tosse. Limpou o meu pulmão, vocês não têm noção do tanto de secreção. E foi, tipo, a físio valeu o dia. Eita. Aí agora a gente sempre fala, ai, vamos chamar o Arthur aqui pra ele falar alguma coisa pra você tossir. Porque sempre que eu rio demais, eu tosso demais e sai muita secreção. É ótimo. Uma ótima manobra de fisioterapia, É viu, gente? engraçado essas coisas que acontecem com a gente. Tem vários casos, né? Para a gente lembrar é que é mais complicado, mas a fibrocística já botou a gente em algumas situações bem engraçadas. Sério, geralmente, tipo, agora, quem falou? A Bárbara falou que ela já pega um copo de água. Um copo Eu d'água. já cansei de fazer isso, de sair com a garrafinha de água, tipo, principalmente quando ia encontrar alguém. Eu saía com uma garrafinha de água, porque, tipo, na hora que dava vontade de tossir, eu bebia água, pra dar uma disfarçada. Vou Bebi água e dizia, começar. vou ali no banheiro, rapidinho, já volto. Se fizesse isso, eu já fiz Ai, isso. vou começar a cobrar meu irmão. Ai, gente. Não, dá vontade de tossir, eu já socava, tipo, a garrafinha, já bebia água, que aí já dava uma disfarçada. Eu já Muito falei bom. muito, vou no banheiro rapidinho e já volto. Aí eu ia no banheiro, tossia Tossia, igual uma tossia. condenada, voltava plena, voltava assim, ó, pleníssima. Oi, tudo bom? E tava tudo Ai, certo. também já aconteceu. Aff, que horror. Já aconteceu também, tipo, eu tava em aula particular, em aula de sei lá de quê. E aí a professora, tipo, eu tossindo, tossindo, tossindo. Aí a professora ficava assim, ah, isso aqui é uma pastilha. Ah, isso aqui é um chazinho.
Ai, eu conheço um chá de não sei o que é ótimo pra tosse. E que não sei o que. Nada melhora. Meu problema não melhora com chá, não melhora com nada. Mas sempre tem aquela pessoa que tem um chá, que tem uma simpatia, uma reza, qualquer coisa pra parar a tosse. Nossa, Sempre tem. já ouvi muito caso. Deixa eu mandar um beijo pro meu pai, lindo, maravilhoso. Te amo, amor. Tá me assistindo. Meu pai também. Eu acho que meu pai tá ouvindo, na verdade, daqui do quarto. Ele deve estar me ouvindo. Você tá com a graça de ter seu pai aí do seu lado. Meu pai É, tá bem distante de mim. Meu pai veio passar uns diazinhos comigo. Meu pai e meu irmão também tá aqui. Ó, Eu durmo eu com a durmo. garrafa. Eu também dormia, só que agora de bipap, trampo, tirar bipap pra beber água, né? Então, Ai, amiga, tu consegue? Eu não consigo dormir com bipap ainda. nossa, eu amo. Eu só durmo com bipap. Mas eu durmo também com a garrafa, não, né? Mas eu durmo com um copão de água do lado também. No início eu também acho que eu acordava muito seca. Agora eu já acostumei. Agora eu não tiro bipap pra nada. Não preguiça. Cadê, gente? Xarope, né, Lari? Tem muitos xaropes que a galera indica. Xarope de... Não, de Não, tudo, tem chá, gente. De tudo. chá de cebola. Mel. Não, gente. Beterraba com açúcar. Nossa, mil coisas. Lambedor. Lambedor. O Em que é lambedor? Nordeste é lambedor. Que é isso? É xarope, eu acho. É coisa feita caseira, lambedor. Nunca ouvi falar nisso, mulher. É coisa do Nordeste. Ai, tá bom. Cadê? Ai, gente, tem muita mensagem aqui, perdi um monte de coisa. Tosse estilo metralhadora. Realmente. Ai, Eu acho que é gente. isso. O que é que vocês têm que vocês ficam inseguros fora essas coisas de tosse? Algum... Ó, falando mel com limão. Mel com limão. Mas às vezes o mel acalma bastante minha tosse. Eu tomo um melzinho. Gente, é muita coisa que o povo inventa. Muita. Banha de Assim, sapo? lambedor, Não, minha gente. gente. Já disseram pra Banha mim de sapo. Que isso? Banha gordura? E sapo tem banha? De Não faço sapo? ideia. Banha de sapo, gente? Não, deve ser alguma coisa que Não, tem esse ela nome. escreveu certo mesmo, Não, deve ser banha? alguma coisa que tem esse nome, tá doida? Sapo nem é gordo. Banha de sapo foi ótima. Será? Ah, mas tem muitas dessas coisas, né? Não, cada cantinho do Brasil deve ter uma assim, aqui onde eu moro. Mas mas explica, Banha? tipo, banha real Não. mesmo? Vamos chamar essa menina aqui. Nossa, eu prefiro tossir na sala de aula o dia inteiro. Mel de uruçu. Mel de uruçu. Meu pai e minha madrasta que tá falando. Mel de uruçu. Não me pergunte o que é uruçu. Ela deve saber, ele deve saber, eu não sei. Mas é coisa de lá do Nordeste, com Que certeza. tipo de nordestina é você, Clarice? Olha só. O Nordeste é muito grande. E cada estado tem uma palavrinha diferente. Cada interior tem uma palavrinha diferente. Então, Vocês não conseguem se é um comunicar. dialeto. Não, depois eu acho que merece uma live, a gente falando das palavras, tipo, engraçadas de Recife, do Nordeste, daqui do Sul, de São Paulo. Eu descobri que Cusco é cachorro aqui. Cusco? Cusco. Nem sei o que é isso. Cusco. Ó, deixa eu só atrapalhar aqui. Falta 15 segundos para a live cair, porque o Instagram tá fazendo isso. Então a Mas gente vai acho que desligar pode... agora. Ah. E a gente volta só para se despedir do pessoal. Não, a gente tem que dar um recado. Sim, temos um recado importante. Volta aqui que a gente vai dar. Desligue e a gente